Filma. Só segurar? Só segurar. Assim. Em cima dele. Pode repetir, Ana Paula, por favor? A dúvida é se o fato de existir um dissídio impede a negociação de melhorias, um acordo, alguma coisa nesse sentido, que foi a impressão que ficou daquele e-mail, né? De que não se podia ter negociação, que não se teria um outro ACD. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Acho que a pergunta que a Ana Paula fez, Ana Paula, né? E acho que também era a pergunta que eu iria fazer, e acho, pelo que eu vi no comunicado, eu acho que é a pergunta que todos, boa parte das pessoas, acho que tem. É uma pergunta um pouco recorrente, né? Porque nós, desde a negociação de 2012, nós estamos novamente com a figura do síndico coletivo e sempre essa questão retorna. Então eu vou tentar ser didático sem ser prolixo, não é simples. Vou dividir essa pergunta em dois momentos primeiro. Primeira questão que tem que ser posta em relação à questão do síndico coletivo é que o síndico coletivo ele é um instrumento jurídico que, se não há um acordo entre as partes para um instrumento normativo, o tribunal pode dar uma sentença normativa que vai estabelecer as regras da relação de trabalho ou de um conjunto de empresas e um conjunto de trabalhadores, ou de uma empresa e os seus trabalhadores, que no nosso caso é o acordo coletivo. Então, em 2012 não houve possibilidade de continuar a negociação coletiva, isso foi para o judiciário, o judiciário tomou uma decisão de uma sentença normativa, e essa sentença normativa ela estabeleceu uma norma que tinha vigência até o dia 4 de abril de 2014. Tá? Essa norma ela tem um recurso no TST, mas essa norma não tem efeito suspensivo, esse recurso, e ela está então em vigor desde o seu julgamento. A empresa questionou o fato dela, alegou que ela não estaria em vigor de forma imediata e obrigou a entidade sindical a entrar com medidas judiciais ordinárias para dizer, com todo respeito, o óbvio, que a sentença normativa de dissídio coletivo só tem efeito suspensivo se declarado pelo TST, e não houve essa declaração. Então, os juízes de primeiro grau disseram isso em sentença recente, dizendo que todas as cláusulas estavam em vigor até dia 30 de abril de 2014. Eu primeiro esclarecer que a existência de recurso do dissídio coletivo não faz com que as normas percam a sua eficácia. Tanto é verdade isso, que todos os benefícios e todas as cláusulas do acordo coletivo de vocês estão sendo obedecidas, esperamos que estejam sendo obedecidas pela empresa, e estão em vigência. Vocês sabem que a Sanepar é uma empresa pública, se não fosse lícito ela obedecer essas cláusulas, ela não poderia estar pagando o auxílio saúde, o auxílio vale alimentação, etc. Tá? Então não há dúvida disso. Segundo item que é importante esclarecer: houve uma alteração, isso já expliquei no ano passado, houve uma alteração do entendimento do tribunal em relação a
a eficácia do contrato de trabalho individual de cada trabalhador em relação às normas coletivas. O TST entendia até 27 de setembro de 2012, ele entendia que com o término do acordo coletivo ou com o término da convenção coletiva, não tinha mais eficácia as normas coletivas. O que isso gerava? Isso gerava o seguinte: você tinha lá o auxílio saúde, se você não renovava o acordo coletivo, você, no outro mês, a empresa já não tinha a obrigação de manter o auxílio saúde. Por isso, a empresa, nas negociações anteriores, a empresa sempre estendia. Por isso que está apoiado no joelho. Né, durante a negociação, a validade desses benefícios. Mas acho que não para, pelo medo que caia o celular dela. Antes de setembro de 2012, a empresa não quis, estendeu o período, se eu não me engano, até dia 10 de junho, acho que foi até 10 ou 11 de junho, porque é meu aniversário, 10 de junho, então ficou meio que marcado na minha cabeça. E aí a gente entrou com uma medida judicial, dizendo que seria um prejuízo, interromper os benefícios e tal, e houve uma tutela para que os benefícios fossem mantidos até o julgamento, o dissídio, etc. Só que em setembro de 2012, ou seja, depois da propositura do nosso dissídio, o TST passou a dizer algo diferente. Começou a dizer o seguinte: de que a norma coletiva ela tem uma figura jurídica que chama ultratividade. O que é isso? Ela passa a continuar na esfera, ela passa a continuar sendo direito individual de cada trabalhador, tá? Até uma nova negociação coletiva que altere esse direito, certo? Então, mudou 180. Antes ela dizia o seguinte: termina o acordo coletivo, perde-se todos os direitos se ele não é renovado. Aí, a partir de setembro de 2012, na súmula 2